João capítulo 5, versículo 4. Somente o versículo 4. Amém? Acompanhe sua Bíblia. Abra bem o seu coração. E permita que o Senhor fale em nome de Jesus. Diz assim o texto. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Amém? Repita comigo assim. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Queridos, esse texto que nós acabamos de ler é um texto que fala de vitória. O texto diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quando se fala de vida cristã, se fala de experiência. Não podemos dissociar a vida espiritual ou a vida cristã que, apesar de sermos cristãos, apesar de termos nascidos de Deus, porque o texto diz todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então uma coisa é aquele que é nascido de Deus, outra coisa é aquele que vence o mundo. Porque muitos que são nascidos de Deus não conseguem vencer o mundo. E isso fica muito claro, porque uma coisa é ser um cristão nascido de Deus, outra coisa é vencer. E acho que a vitória na vida espiritual, acho que é algo almejado por todos os verdadeiros cristãos. Eu acredito que todo aquele que é um verdadeiro cristão, que nasceu de Deus, ele tem esse anseio, esse anseio e almeja vencer o mundo, vencer o dia a dia. Mas o importante de tudo é que a cristandade, ao longo das eras, ao longo dos séculos, tem estabelecido, tem criado um mundo particular, um mundo exterior, um mundo das coisas. E se nós formos perguntar para a Bíblia o que é o mundo e o que é essa vitória diante deste mundo, nós vamos ver que é um mundo totalmente diferente daquilo que é estabelecido pelos cristãos. Então os cristãos estabelecem o mundo como coisas, como lugares, como roupas, como comida, bebida, vestimenta, como coisas exteriores que, na verdade, não são o mundo, não representam o mundo. E o mundo que é o mundo verdadeiro, eles se esquecem. Olha só, a própria epístola, o contexto aqui do capítulo 2, nos fala deste mundo aqui logo no versículo 15, olha aí, 1 João capítulo 2, versículo 15, quando é dito assim, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. E aí agora o versículo 16 vai agora trazer uma explicação do que é este mundo. Olhe para a sua Bíblia. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procedem do Pai, mas procede do mundo. Então veja como que o mundo aqui apresentado é um mundo espiritual. E é um mundo que está dentro de nós. Não é um mundo das coisas, dos lugares, das comidas, das bebidas, das práticas da vida. Não é um mundo cultural, mas é um mundo espiritual que está dentro de nós. E nessa manhã eu queria refletir com os irmãos sobre essa questão da nossa experiência. E é muito importante que nós nos enxerguemos como cristãos que vivemos, que temos uma vida. Temos nossa vida social, temos nossa vida familiar, temos a nossa vida do trabalho, uma vida humana, vivida. E toda esta vida deve ser observada à luz da palavra de Deus, e uma vez observada diante da palavra de Deus, diante da verdade de Deus, buscar em Deus esta experiência e perguntar para Deus, com todo o coração, com toda a sinceridade, como está a nossa vida e entender isso, porque o que mais importa para nós é a nossa experiência, é a nossa vitória ou a derrota. Porque a grande verdade é que nós vivemos uma vida humana e espiritual, e a nossa vida humana faz parte da espiritual, a espiritual faz parte da humana, está tudo muito misturado, e agora precisamos nos encontrar diante disso e saber
experimentar uma vida cristã vencedora, uma vida cristã autêntica, uma vida cristã que agrade a Deus e que nos faça verdadeiros e autênticos servos de Deus. Quantos gostariam de ter a experiência de agradar a Deus e viver uma vida cristã conforme a sua vontade? Diga amém. É o que eu mais quero. O que eu mais quero é poder viver uma vida humana feliz, com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os irmãos, com os meus amigos, com todo o ser humano. No entanto, uma vida equilibrada, uma vida social equilibrada, uma vida cristã equilibrada, sem hipocrisia, sem falsidade, sem religiosidade. E isso nós precisamos buscar diante de Deus. E quando falamos de experiência e do mundo, este mundo que foi colocado dentro do homem, este mal, este poder, este senhor, este reino que foi colocado dentro do homem por ocasião da queda por Satanás. Então o ser humano ele é estragado, o ser humano ele está totalmente doente com uma doença que a Bíblia chama de pecado, morte. E aqui está o grande problema do ser humano e o grande problema do cristão. Não basta ter nascido de Deus, não basta ser um verdadeiro cristão, não basta conhecer a Deus, conhecer a sua palavra, crer em Jesus Cristo na sua obra. O importante é experimentar a vitória em Cristo Jesus. Amém? E aqui nos dá uma dica. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então guarde essa palavrinha pequena, mas com um grande poder de efeito no seu coração. A vitória que vence o mundo, e este mundo está dentro de nós, é um mundo interior, é um mundo espiritual, é um mundo que tem muito poder, muita força, poder para subjugar, poder para fazer cair, poder para impedir que nós sirvamos a Deus de maneira adequada. Este mundo está dentro de nós. E quando falamos deste mundo interior, aí eu me lembro de Romanos capítulo 7, ali, né? Abre sua Bíblia, Romanos capítulo 7, por favor. E aqui nós temos ali a experiência daquele homem, né? Aquele homem universal, aquele eu poético ali, de que Paulo fala, aqui no capítulo 7. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, este faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, em mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne da lei do pecado. Veja que esse texto está demonstrando algo real, uma experiência dentro do homem, algo que é real em todo o ser humano. Este eu não faço o bem que prefiro, não faço, este eu é um eu que demonstra toda a humanidade. É o homem universal. É o ser humano que está doente. É um ser humano que tem uma doença conhecida como o mal, como o pecado, como esta grande morte. Esse senhor dentro dele, este reino caído dentro dele. E esse capítulo 7 certamente fala de um homem sem Deus. É um homem que não passou pela experiência do novo nascimento. É aquele, contrário daquele lá de 1 João capítulo 5, ele não nasceu de Deus. Então é um homem que não tem opção. É um homem que, apesar de crer na lei de Deus, apesar de achar que a lei de Deus é santa, justa e boa, ele percebe dentro dele uma outra lei, um poder, uma força que o faz prisioneiro do mal. E aí ele chega à trágica conclusão de dizer: miserável homem que sou, infeliz homem que sou, quem poderá me livrar do corpo desta morte? E é uma questão até mesmo dispensacional, porque o texto fala de antes da lei, fala do tempo da lei, um tempo em que as pessoas não tinham o poder de Deus. E logo o capítulo 8, vamos ler daqui a pouco, vai falar sobre este poder, sobre essa segunda lei. Então o capítulo 7 fala de uma lei, de um poder, de uma força dentro do homem que o faz mal, que o impede de agradar a Deus e de ter uma vida vencedora.
Agora já nessa dispensação, na dispensação da graça, quando aqui logo no capítulo 8, primeiro versículo, olha na sua Bíblia. Diz agora, pois. Este agora é um novo tempo, uma nova dispensação, em que agora a graça chegou ao homem. O verbo se fez carne, e veio cheio de graça e de realidade. E aqui o texto diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém? Então, quantos estão em Cristo Jesus? Diga amém. Quantas condenação há para você? Quantas? Umas duas? Umas três, meia dúzia de condenação? Umazinha só? Meia condenação? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. E quando fala dessa graça, dessa libertação, nos é apresentado uma segunda lei, que é a lei do Espírito da vida. Agora temos duas leis. A lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida. Duas leis. Dois senhores. Dois reinos. Dois poderes. E há de dizer que essas leis não se tratam de uma lei em que uma autoridade legislativa escreve ou prescreve, não. Não é uma questão de ordenanças, de lei escrita ou prescrita. Mas é uma lei de causa e efeito. E eu gostaria de comentar sobre essa lei de causa e efeito. Os irmãos sabem que na camada fluente da Terra, nós temos um fenômeno conhecido como gravidade. Quem já ouviu falar sobre a gravidade? E eu oro, o que é a gravidade? A gravidade é este fenômeno, esta força de atração que nessa nossa atmosfera a Terra exerce sobre todos os objetos. Ou seja, nessa nossa gravidade, nessa nossa camada, nessa nossa atmosfera, os objetos que entrarem neste campo, nesta área, certamente serão atraídos para a Terra. Então, este cair, se eu soltar esse microfone aqui, ele vai cair. Mas, na verdade, é a gravidade, é a força G que vai puxar, que vai atrair esse microfone para a Terra. Essa é a gravidade. Então, essa gravidade ela foi estudada e chegaram a uma conclusão científica de que é uma lei. Por que se tornou uma lei? Porque todas as vezes que um objeto entrar aqui, fatalmente ele vai ser atraído para a Terra. Então, tornou-se a lei da gravidade. Então, os irmãos viram como que a causa é esta força de atração. E o efeito é a atração. Então, nós temos aqui duas leis, a lei do pecado e da morte e a lei do Espírito da vida. E são leis de causa e efeito. A causa daquela experiência negativa daquele homem do capítulo 7, é justamente a causa, é o mal que reside nele. E agora o capítulo 8 nos é aberto nas seguintes palavras: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Veja como que aqui nos apresenta uma saída, um remédio, um socorro, uma solução para o problema. E a solução para o problema do homem não é uma religião, não é uma regra, não é um conselho, não é uma cadeia, não é a morte, mas a solução para o homem é o próprio Deus, é o próprio Espírito Santo habitando o nosso interior, com essa lei da vida que nos liberta da lei do pecado e da morte. Agora pense comigo uma coisa, nós temos duas leis dentro de nós, e aí esse texto do capítulo 8 diz, agora nenhuma condenação há, amém ou não? Nenhuma condenação há. Mas quando você pensa na experiência, porque a reclamação do homem do capítulo 7 é a sua experiência. Observe que o homem do capítulo 7, em nenhum momento ele fala sobre salvação eterna. Ele não fala sobre coisas eternas, ele fala, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Quem está entendendo, diga amém. Ele diz, eu quero ser bom, eu quero fazer o bem. No meu coração, na minha mente, eu consinto na lei de Deus que é boa, é santa, é justa. Porém, eu me vejo escravo. Eu sou vendido à escravidão do pecado. Então, eu tento ser bom, tento fazer o bem, não consigo. Então, ele reclama uma vida, uma experiência de vida fracassada. Ruim, negativa, derrotada. E agora trazendo essa experiência, porque nós estamos falando de experiência, porque eu sei que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, é um fato consumado por Cristo na cruz do Calvário. Todos nós que nascemos de Deus, não entramos em juízo, não entramos em condenação, porque passamos da morte para a vida, amém?
No entanto, eu quero perguntar, como está a sua vida e a sua experiência como esse que passou da morte para a vida? Como esse que é nascido de Deus? Como esse que é dito lá em 1 João capítulo 5, que todo nascido de Deus vence o mundo? Como está a sua vida? Aí como está o seu casamento? Aí como está o seu relacionamento social no seu trabalho, na faculdade, no colégio? Vocês jovens, irmãos jovens, como está a experiência de vocês como cristão? Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, se não há nenhuma condenação, então quer dizer que está tudo certo, sim ou não? Está tudo certo, sim ou não? Os problemas acabaram, os pecados acabaram, as inclinações acabaram, as tentações, as quedas, os erros acabaram. De repente você está tentando ser bom e não está conseguindo, mas está na mesma experiência do outro, capítulo 7, como é que é isso? Porque o do capítulo 7 ele não tem Deus. E ele reclama, o bem que eu quero não consigo, e o mal, o mal que eu não quero eu faço, e o bem que eu quero fazer, eu não consigo. Então aqui há um grande dilema, e hoje você pode olhar para a sua experiência e repetir as mesmas palavras daquele do capítulo 7, dizendo, o bem que eu quero fazer eu não consigo. Como eu queria ser bom, como eu queria ser agradável, como eu queria ser sociável, como eu queria ser um bom marido, uma boa esposa, como eu queria ser um bom funcionário, um bom patrão, como eu queria ser um bom motorista no trânsito, como eu queria ser uma pessoa agradável, uma pessoa que agrada a Deus, um servo autêntico, mas eu não consigo. Mas o texto diz que nenhuma condenação há. Só que nós temos que pegar a palavra de Deus e todos os fatos consumados por Cristo e agora experimentá-los no nosso dia a dia. Toda a vitória de Cristo, que é uma vitória eterna e já nos foram dada, todas essas vitórias, todos os feitos de Cristo já estão dentro de nós, e agora isso deve se tornar experiência dentro de nós. A morte de Cristo deve ser uma experiência na nossa vida diária. A ressurreição de Cristo deve ser uma experiência na minha vida diária. E então assim, verdadeiramente, poderemos proclamar que nenhuma condenação há e que a nossa vida ela está firmada no poder de Deus e no poder da vida de ressurreição ou na lei do Espírito e da vida. Amém, queridos? Veja como que aqui nos desperta uma reflexão. Porque aqui logo no versículo 5 nos fala o porquê dessa situação de muitos nascidos de Deus, não desfrutarem dessa vitória e não viverem uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. Olha só para o versículo 5. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito cogitam das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o pendor do Espírito dá para a vida e paz. Isso quer dizer que mesmo, ainda que nascidos de Deus e tendo este poder dentro de nós, esta vida dentro de nós, o próprio Espírito Santo vivendo e habitando em nós, é possível que nós, hora ou outra, estamos nos inclinando para a carne, pendendo para a carne, ou nos inclinando para o Espírito e cogitando das coisas do Espírito. E aqui está a grande chave para uma vida cristã vencedora. Precisamos saber que dentro de nós tem duas forças. Nunca se esqueça disso. O poder maligno da queda, o grande mal cósmico está dentro de mim, está dentro de você. É o pecado que habita na carne. Mas que também dentro de nós, no nosso espírito, habita todo o poder supremo do universo, o próprio Deus, o Criador dos céus e da terra, e o mantenedor de todas as coisas, habita o nosso espírito, e este poder é maior do que o poder do pecado. Porque é o poder que vence o pecado, é o poder da vida de ressurreição que vence a morte. Porque a morte ela é maior do que a vida. Ou não? Qual que é maior, a morte ou a vida? A vida é maior do que a morte, então por que as pessoas morrem? Porque a morte é o maior inimigo do homem e o último a ser vencido. A morte é maior do que a vida, mas a ressurreição é maior do que a morte. Amém, queridos? A ressurreição e o poder de Deus, o próprio Cristo ressuscitado habita em nós. Por isso ele passou pela morte, mas ele declarou, eis que vivo pelos séculos dos séculos, porque eu sou a ressurreição e a vida. Então nós temos aqui agora uma bifurcação diante de nós.
Todas as manhãs, quando você acordar, você vai se encontrar diante de uma bifurcação entre o bem e o mal, entre a derrota e a vitória, entre Deus e o maligno, entre o teu espírito e a tua carne. Porque agora, nesse momento, eu me lembro daquele texto lá de Gálatas, capítulo 5, abre a sua Bíblia. Então, se o texto lá de Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e você pode confessar e dizer amém, porque é verdade, diga amém. Nenhuma condenação há. Digo, porém. Os irmãos estão vendo isso aqui? Quantas condenações existem para os que estão em Cristo Jesus? Aí ele, digo, porém. O mesmo Paulo que escreveu que nenhuma condenação está nos dizendo agora, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Andai no Espírito e jamais você vai satisfazer este poder, os prazeres da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si. E aí agora eu queria que você olhasse para a sua Bíblia, versículo 17, quando fala dessa luta entre a carne e o Espírito, e essa luta está dentro de nós, tá? Diz assim, porque são opostos, então há uma luta espiritual entre a carne e o Espírito, é uma luta interior, porque são opostos entre si, para que não façais. Diga comigo assim, para que não façais. O que porventura seja do vosso querer. Sabe o que isso está dizendo para nós? Deus habita em nós, o poder, a lei do Espírito da vida está dentro de nós, e também a lei do pecado e da morte está dentro de nós, e agora vão se confrontar, vão se opor, e esta luta entre os dois, a luta é entre a carne e o Espírito, não é entre você, é entre a carne e o Espírito, os dois agora vão se opor entre si, para que você não faça o que porventura você queira fazer. Você está querendo dizer, pastor, que eu não faço o que eu quero? Exatamente isto, você não faz o que você quer. Ah, eu não quero ser mal. Bom, é um bom começo para aquele que diz que não quer ser mal. Quer ser mal, irmão? Quer ser mal? Então, um bom começo. Ele não quer ser mal, eu também não quero ser mal. Agora, quantos aqui querem ser bons e querem agradar a Deus e querem ser servos autênticos? Diga amém. Aí você fala, para um pouquinho. Nem isso você vai poder fazer. Porque o texto diz que a luta entre o Espírito e a carne é para que você não faça o que você queira. Ah, eu quero ser bom. Ah, eu quero ser fiel. Ah, eu quero ser um servo. Ah, eu não quero pecar. Ah, eu não quero desagradar a Deus. Eu não quero ser um derrotado. Ah, eu quero ser um vencedor. Ah, porque eu quero reinar com Cristo. Ah, porque eu desejo ser arrebatado. Calma. Ótimo. Tranquilo. Muito bom. Uma aspiração excelente. Querer ser um vencedor. Só que o texto está dizendo que há duas leis dentro de você de causa e efeito. Nunca se esqueça que é lei de causa e efeito. Porque aqueles que se inclinam para a carne, entram na lei de causa, a causa do pecado, da morte, este mal, este reino. E agora vai cogitar das coisas da carne. E vai gerar frutos, que são as obras da carne aqui, do versículo 19. Mas se aquele que se inclina para o Espírito, ele agora vai cogitar das coisas do Espírito, e o próprio Espírito vai produzir as suas obras naquele que se volta para o Espírito. Você entenderam? Diga amém. Pastor, quer dizer que é a primeira vez que eu ouço dizer que eu não faço o que eu quero, mas o texto está dizendo que a luta entre o Espírito e a carne é para que você não faça o que porventura seja do seu querer. Se você quiser ser bom, você vai ter que estar na esfera, no ambiente, na lei do Espírito e da vida. Para que a lei do Espírito e da vida possa produzir as obras que são mencionadas aqui a partir do versículo 20. Versículo 22. Pastor, mas se eu estiver na lei do pecado, nesta causa, nessa esfera, neste poder, dentro deste reino, então, fatalmente, você vai produzir tudo aquilo que está no versículo 19 em diante, que são as obras da carne. Então, agora você está diante de dois reinos. E por não conhecer isso, nós vivemos vida, às vezes, cristã derrotada, triste, para baixo, desanimados. Mais queremos parar do que prosseguir, e não conseguimos alcançar uma vida equilibrada.
Estamos, como o Tiago disse, né? Como as ondas do mar, inconstante, ora sorrindo, ora chorando, ora sorrindo, ora triste, ora congrega, ora não congrega, ora está diante de Deus com alegria, ora está desanimado, ora quer prosseguir, ora quer chutar o balde e largar tudo. Essa inconstância demonstra que nós estamos muito vulneráveis e não estamos sabendo nos comportar diante de Deus e diante dessa realidade dentro de nós. Que esse conflito, essa briga, essa oposição entre a lei do pecado, o poder da morte, o poder das trevas dentro da nossa carne e o poder de Deus, a graça, a lei do Espírito que está dentro do nosso espírito. E aí agora alguém pode estar se perguntando assim, né? Pastor, mas amém, então eu entendi que nós temos que andar no Espírito, porque andando no Espírito, jamais satisfaremos os prazeres da carne. E estando no Espírito, o próprio Espírito vai produzir o seu fruto em nós. Porque se nós estivermos no Espírito, o fruto é do Espírito, o fruto não é meu. É lógico que há uma relação entre nós e o Espírito Santo. Mas isso aqui é uma questão de saber que nós estamos diante de uma luta espiritual constante. E agora, o que é andar no Espírito? Nós já ouvimos falar muito sobre andar no Espírito e pessoas me perguntaram e constantemente estão perguntando, pastor, o que é andar no Espírito? Já parou para pensar nisso já? O que é andar no Espírito? Quantos aqui já pararam para pensar e para meditar? O que é andar no Espírito? Deixa eu ver as mãozinhas aqui. Acho que todos, né? Todo cristão verdadeiro, né, que conhece esse texto, pergunta, o que é andar no Espírito? Será que se eu falasse aqui que andar no Espírito é orar, estaria certo? O que vocês acham? Andar no Espírito é orar. Orar. Quem ora está no Espírito. É verdade? Ué, por que Jesus reprovou então os fariseus que estavam orando nas praças, com as mãos levantadas, querendo ser visto pelos homens, e ele foi reprovado aquela oração? Por que ele reprovou aquela oração do fariseu lá de Lucas capítulo 18, quando ele orava de si para si mesmo? Então veja que não é bem aí, não é uma questão de orar. Ah, então pastor, é uma questão de jejuar. Então se eu jejuar, eu estarei no Espírito. Sim ou não, pessoal? Hã? Não. Porque jejuar não é passar fome. Isaías capítulo 58 declara aí o verdadeiro jejum, que é se desprender das ligaduras da carne, do mal, da maldade, deixar o outro livre, dividir o pão com aquele que não tem. Isso é o verdadeiro jejum. Então não é uma questão de jejuar para estar no Espírito. Pastor, se eu só ficar lendo a Bíblia, se eu começar de manhã cedinho, lendo até a tarde, até a noite, estarei no Espírito? Não vai garantir isso. Então nós estamos observando que, e se eu congregar, se eu estiver sentado na cadeira branca, nas cadeiras azuis, isso garante que eu estarei no Espírito? Garante ou não? Não. E se eu cantar um cântico, levantar as mãos para o alto e olhar, será que isso vai garantir que eu estou no Espírito? Não. Então agora complicou tudo, acabou foi com tudo, porque louvar, orar, ler a Bíblia, congregar, isso não garante que eu esteja no Espírito, e é verdade, não garante. Porque apesar de todas estas coisas serem certas e necessárias, porque fazem parte de uma disciplina de vida cristã, a oração é necessário, a leitura, a meditação da Bíblia é necessário, o entendimento da verdade é necessário, os louvores são necessários, o congregar é necessário. Mas nada disso te garante que você esteja no Espírito ou que você esteja nesta esfera, nesta lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. São coisas que não garantem. E eu comecei essa palavra minha aqui dizendo para os irmãos que a cristandade, ao longo dos séculos, tem criado um mundo, uma modalidade de serviço a Deus, tem criado maneiras, métodos, metodologias de serviço a Deus, e tudo isso se resume em nada, em coisa alguma, se resume numa vida, num ativismo, numa correria da carne, num cansaço, numa religiosidade que acaba nos levando para o buraco, na maioria das vezes. Mas então o que é andar no Espírito? O que fazer para estar no Espírito e, consequentemente, vencer? Porque há um mundo dentro de nós. E este mundo é espiritual, é maligno, é caído, é das trevas. É a natureza de rebelião da serpente que se chama diabo e Satanás.
que está dentro de nós e que constantemente quer nos arrebatar, quer nos levar. E agora eu sei que a minha saída, a segurança, o remédio para mim é eu estar no Espírito ou andar no Espírito, porque eu andando no Espírito eu estarei neste poder, nesta esfera de causa e efeito, que é chamado a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Aí sim, aí aquele que andar no Espírito, ele vai poder declarar as seguintes palavras: nenhuma condenação há, porque eu estou em Cristo Jesus. Aí pode vir a condenação da carne, o poder do pecado, o mundo, as atrações do mundo, as tentações, porque você vai estar numa esfera de poder, de vida, de paz, de graça e de verdade. Pastor, então o que seria andar no Espírito? Andar no Espírito diz respeito ao exercício da fé, na verdade do Evangelho. E aqui agora a coisa muda. Porque não é uma questão de fazer uma oração ou 2 orações. Não é uma questão de você fazer alguns jejuns, ficar algumas horas sem comer. Porque agora não é uma questão de você agora separar alguns 3 ou 4 cânticos para orar, para louvar. E também não é vir a algumas reuniões da igreja, sentar na cadeira e participar do culto, assistir ao culto, não. É uma questão de você exercer fé na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. E quando você exerce esta fé, e aqui fala de uma fé verdadeira, não é a fé do cristianismo, não é a fé do mundo, não é a fé daquela fezinha lá da lotérica, não é essa fé condicional, não é uma confissão positiva, não é achar que as coisas vão dar certo, não é essa fé do mundo, não é a fé dos cristãos, da cristandade, mas é a fé de Deus. É o dom de Deus que Ele nos deu, e esse dom de Deus, esse dom que está em nós, essa capacidade de crer e de se apropriar de Deus, da sua verdade, agora vai ser como um trampolim para nos colocar em Deus. Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é o mesmo princípio de Gálatas, porque aqui no capítulo 3, olha rapidamente. Aqui no capítulo 3, no versículo 14, diz assim, ó: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos o quê? O Espírito prometido. Só isso ou tem mais uma palavrinha antes aí? Então é assim, ó. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que nós recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Amém? Coisa que pela fé receberam o Espírito prometido. Então é uma questão de princípio. Você pela fé recebe o Espírito e pela fé você vai andar nele. Pela fé você estará conectado a Ele. É uma questão de entender, de saber, porque a fé é a certeza, é a convicção, é um firme fundamento, é aquela percepção que faz com que você entenda as coisas espirituais, e uma vez entendendo, agora você vai passar a tomar posse das coisas espirituais. Então esta fé, que é um dom de Deus, que foi pela fé que nós recebemos o Espírito Santo, agora é nessa fé que temos que caminhar nele. Então, vamos desmistificar o andar no Espírito e parar de andar no Espírito e fazer alguma coisa para poder estar no Espírito. É falar uma palavra, é dizer um jargão, ainda que seja Senhor Jesus. Esquecer dessas coisas. Porque andar no Espírito é uma questão de exercício da fé, de uma fé genuína, verdadeira, que está dentro de nós. Andar no Espírito é um estado de fé, na verdade, neotestamentária. Um estado de fé. Só que agora, para você andar no Espírito, e para você agora estar no Espírito, exercer esta fé, saiba que aqui tem algumas coisas que têm que ser consideradas. Ah, pastor, então está fácil de andar no Espírito, porque fé eu tenho. Se tem uma coisa que eu tenho é fé. Quem tem fé aí, pessoal? Tem fé que vai dar tudo certo no final, né? Mas para que você exerça fé, e para que esta fé que está dentro de você, que Deus te deu, que te coloca nele, e que permite que você ande nele, esta fé, ela traz algumas complicações para nós. Complicações para a nossa vida, para a nossa vontade, para a nossa emoção, para os nossos pensamentos, para aquilo que nós
temos dentro de nós constituído como seres humanos, como cidadãos, como pais, como mães, como filhos, como servos de Deus. Porque dentro de nós, não se esqueça que o mundo está dentro de nós, sim ou não? E este mundo construiu dentro de nós muitas barreiras, muitas colunas. Existem correntes do mundo, do pecado, da religião, dogmas, achismos. E agora, para que eu esteja em Deus, para que eu ande no Espírito, eu preciso exercitar a minha fé. Agora, para exercitar a fé, você vai ter que lutar contra você mesmo. Não há como exercer fé sem o negar a si mesmo. Porque exercer fé na verdade do Evangelho não é acreditar no Evangelho. Não é crer que o Evangelho é maravilhoso. Porque Tiago já disse, crê você que Deus é um só? Creio que Deus é um só um Deus. Pois então você faz bem, que o demônio também crê. Tá, ó? Tá 1 a 1, você e o demônio. Você que crê que Deus existe, o demônio está empatado, está 1 a 1, porque ele também crê. Mas a diferença é porque Tiago, ele reclama e ele quer uma fé verdadeira, uma fé tão genuína, tão viva, tão eficaz, que se materializa, que se cristaliza em um comportamento positivo diante da palavra. Então estar no Espírito, pastor, é estar no estado de fé na verdade, sim, mas esse estado de fé na verdade, ele não pode ser uma utopia, um sonho, uma miragem, uma ilusão, não. Deve ser de fato experimentado verdadeiramente no nosso dia a dia. E agora, para você exercer fé na verdade, você vai ter que tomar posse da verdade. E a verdade, ela não combina com a mentira. E a luz não combina com as trevas. E a vida não combina com a morte. E os pensamentos de Deus não combinam com os meus pensamentos. E os caminhos de Deus não combinam com os meus caminhos. E a vontade de Deus não combina com a minha vontade. E agora? Um dos dois vou ter que perder. Ou Deus perde a vontade dele em mim, ou eu perco a minha vontade em face da vontade de Deus. Os irmãos estão vendo aqui como que a coisa é? Essa dinâmica da vida cristã, da experiência, entre dois mundos, entre dois reinos que estão dentro de nós e que coexistem simultaneamente dentro de nós. Porque, olha só, aqui em Gálatas capítulo 5, no mesmo contexto que diz, andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne. Aí mostra que o versículo 19, as obras da carne, não preciso ler tudo, que os irmãos já conhecem as obras da carne, são conhecidas. E se você pegar aqui as obras da carne e muitas outras, você pode compará-las ao mundo lá de 1 João capítulo 5, capítulo 2. Você pega aquele mundo lá, né? A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, e você pode se encaixar nesse perfil aqui das obras da carne. Está tudo aqui dentro. Ó. É um mundo espiritual. E agora, a partir do versículo 22, temos o fruto do Espírito, que é tudo o que Deus mais quer que nós experimentemos. Olha só como começa, o amor. Olha só, o fruto do Espírito é o quê? É amor. Ah, pastor, mas como eu tenho lutado nesses últimos dias para amar? Então você está fazendo coisa errada, para de lutar. Para de tentar amar. Porque quanto mais você tenta amar, aí você pior fica e muito mais vai descobrir que não está amando coisa nenhuma, e que se tiver um amorzinho aí disfarçado, é um amor político, pessoal e egoísta. Porque o fruto do Espírito é amor, Deus é amor, e esse amor está dentro de você. Basta que você esteja nesta esfera de causa e efeito, que é o amor, e o amor então vai fluir de você, naturalmente, porque Deus é amor, isso vai se manifestar, sem canseira, sem esforço. Não precisa torcer, não precisa espremer, fechar o olho para ver se sai alguma coisa, não, tranquilo, porque é Deus. É amor, é paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Porque não é uma questão de impor, de falar, tem que amar, tem que perdoar, tem que obedecer, tem que fazer, tem que orar, tem que ofertar, tem que congregar. É uma canseira só. Toda semana a mesma coisa. Irmãos, vamos lá, irmãos. Meu Deus, meus irmãos. Vamos congregar. Essa transmissão está atrapalhando alguns irmãos. Uma coisa que era para ser boa está se tornando ruim. Porque estão perdendo pessoas. Aí fica naquela coisa, irmãos, vamos ofertar, vamos dar as mãos. Todos, cada um de acordo com a sua prosperidade. Toda semana é a mesma coisa. Aí quando você olha para a cristandade
E para essa disposição dos cristãos, apesar de negativa, porque é uma fé destituída de realidade, é uma fé vazia, uma fé hipócrita, é uma fé pseudo. Aí você dá até uma certa inveja, né? No sentido positivo. Porque eu me lembro agora quando eu estava em Planaltina, e é capaz que algum irmão de Planaltina esteja ouvindo essa mensagem, eu descia porque eu morava perto do local de reuniões, então era só uma ruazinha descendo assim uns 400 metros, e aí a gente descia a pé mesmo, né? E logo estava ali embaixo o local de reuniões, e eu me lembro quando era nas quartas-feiras, nas terças-feiras, nos sábados, e às vezes até no domingo, passava do lado de uma congregação, a Congregação Cristã no Brasil, que está logo ali naquela rua descendo ali, e aí lotada, quarta-feira. Os carros não cabiam no estacionamento, o povo fervoroso e cantando, e os trompetes e aquele, né? Ali os metais. Aí ficava pensando assim, meu Deus, Senhor, por quê? Aí chega a nossa igreja, aí tem meia dúzia de pessoas tristes. Por que será isso, Jesus? Teu povo, teus servos, essa verdade, essa palavra. É porque se esqueceram que há um problema no homem. O mundo, a carne, ela vai promover esse afastamento de Deus. Porque os lugares estão lotados e as pessoas estão afastadas de Deus. Estão longe da verdade do Evangelho. E pode ser o caso que aqui lotado ou vazio também estejamos longe da verdade do Evangelho nessa experiência. E aí me dava aquele aperto no coração, eu descia lá para a reunião, para o local, e ministrava a palavra, ministrava a reunião, e aí tal. Olha só aqui, ó. Andai no Espírito. A solução, o remédio, o poder está aí dentro de você. Todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade já nos foram doadas. E agora, pela fé, temos que tomar posse disso. Por isso eu estou declarando esta manhã que esse andar no Espírito é uma questão de fé na verdade, é um estado de fé na verdade do Evangelho. E essa fé, esse crer, não é apenas acreditar na verdade e elogiar a verdade e crer nessa palavra que é pregada, mas é sobretudo tomar posse, de respeito a uma disposição de se apropriar dessa verdade. Então esta verdade, ela vai te conectar em Deus, ela vai te aproximar de Deus, ela vai te colocar dentro de Deus. Agora, para isso, para exercer essa fé, temos que lutar contra nós mesmos. Olha só o versículo 24. Depois que fala do andar no Espírito, depois que fala da luta espiritual entre o Espírito e a carne, para que nós não façamos o que porventura nós queiramos fazer. Aí mostra aí as obras da carne, aí depois mostra o fruto do Espírito, e logo no versículo 24 diz, e os que são de Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas paixões e concupiscências. Estão vendo isso aqui, esse trocadilho? A luta entre o Espírito e a carne. Para que você, porventura, não faça o que você queira fazer. Aí mostra dois resultados. A carne é isso aqui, o Espírito é isso aqui. E fala, e você? Os que são de Jesus Cristo. Exerceram fé na verdade do Evangelho. Creram na palavra. E se dispuseram a tomar posse dessa verdade no dia a dia. Experimentar o poder do Evangelho. O poder da palavra, como diz o apóstolo Paulo no capítulo 1 de Romanos. Eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. E aí ele diz que, porque está escrito, o justo verá pela... então para tomar posse do Evangelho não tem como tomar posse se não for pela fé. E essa fé agora vai me colocar diante de um dilema contra eu mesmo, porque agora eu vou ter que crucificar. Os que são de Jesus Cristo crucificaram. Não é Jesus que foi crucificado, não. Os que são de Jesus Cristo, diante de uma palavra dessa, diante deste anseio de vitória, eles passaram a tomar um posicionamento radical contra si próprio. Porque os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne, com as suas paixões, com concupiscência. É uma questão de você agora anular a si mesmo. Eu sei que é complexo, eu sei que é uma longa caminhada, eu sei que isso é um processo muito lento, porque ninguém vai se anular a si mesmo da noite para o dia. E esse andar no Espírito também não é da noite para o dia.
Não pense que você vai sair daqui no espírito e acabou, agora virou um homem espiritual, a ponte sai quase voando por aí. Não. É um processo muito devagarzinho, muito lento, dia a dia, pouco a pouco. Você crê nessa palavra, então começa a tomar posse dela. Começa a se dispor ainda que isso possa causar dores em você. Porque o crucificar da carne aqui é um crucificar espiritual. É um negar a si mesmo. É tratar com o próprio coração a ponto de você, uma vez com o coração tratado, sem correntes, sem barreiras, você conseguir se apropriar da verdade e viver este evangelho. Porque os que são de Jesus Cristo crucificaram a sua carne. Crucificaram a carne com as suas paixões. Queridos, não é fácil ser um vencedor. Não pense nisso. A salvação já nos foi dada. Já está garantida, você é salvo em Cristo Jesus. E como diz o texto no âmbito eterno, nenhuma condenação, nenhum problema há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Jesus já conquistou a salvação por nós, amém? E a salvação é pela graça, mediante a fé, é dom de Deus. E nós já temos essa salvação. Agora toda a nossa luta é para nos encontrarmos e existirmos como cristãos verdadeiros. A grande luta é por fazer a diferença, é por ser um cristão verdadeiro, é por agradar a Deus, é por conseguir entrar e experimentar uma vida em Deus, vencedora, na luz. A grande luta é ser aprovado naquele grande dia, no tribunal de Cristo. A grande luta é por ser arrebatados vivos, ou que seja depois da morte, mas sermos arrebatados antes da grande tribulação. O grande desejo é reinar com Cristo os 1000 anos. Tanto é falado nessa igreja sobre o reino, sobre a vitória, sobre o reinar com Cristo, reinar sobre as nações. Mas isso não é fácil. Não pense que aqueles que forem arrebatados naquele grande dia, e a ênfase aqui é para os arrebatados, porque mesmo aqueles que não forem arrebatados poderão reinar depois de passarem pela grande tribulação. Então a ênfase aqui dá no arrebatamento, porque o arrebatamento é a confirmação, é o selo da aprovação de Deus, é o arrebatamento. Então você vai estar aqui na terra, num dado momento, tranquilo, vivendo a sua vida humana, de repente o arrebatamento vai acontecer e você vai saber se você foi aprovado ou não. Então tudo isso aqui é muito complicado, é muito complexo, porque requer fé, requer disposição, requer decisão, atitude. E essa decisão, essa atitude, essa disposição, ela não vai vir sem que antes tratemos com o nosso coração. Consideremos algumas coisas. Porque senão ficamos enganando a nós mesmos, empurrando com a barriga. Semana a semana, mês a mês, ano a ano, entrando e saindo e tal. E, aleluia, glória a Deus, vamos lá e tudo. Mas tudo uma coisa muito, muito relativa. Uma experiência inconstante. Derrotas na família, derrotas no casamento, derrotas e mais derrotas. Aí chega um ponto de clamar, miserável cristão que sou, né? Quem me livrar dessa morte? Aí Deus fala assim, já livrei. A vitória já é sua. Tudo o que você precisa está em você. Todo o poder já foi dado. O próprio Deus habita dentro de você. Basta que você esteja em Deus. Porque Deus já está dentro de você. E você está em Deus. Como diz ali o Salmo 91, né, versículo 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio e fizeste do Altíssimo a tua morada. Porque no momento que você creu no Evangelho pela fé, Deus passou a fazer morada dentro de você. Agora a pergunta é, depois de ter recebido pela fé a palavra da verdade, agora pela fé você tem feito morada em Deus? Porque são duas coisas, Deus já habita em você, agora é necessário que nós venhamos a habitar em Deus, que é o andar no Espírito. Que é o estar no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, ele descansa. É esse estar em Deus. Então precisamos pensar como está a nossa vida e começarmos a pensar nessas coisas, pequenas coisas. Porque a palavra é muito grande, a verdade ela é maravilhosa. Então agora nós teremos aqui a nossa 11ª conferência teológica. A maior conferência de todas já realizadas.
Serão apresentadas as 4 maiores, não são 4, mas são as 4 maiores verdades. Para que a grande verdade universal seja manifestada nesses 4 dias. E eu preciso dessa palavra. E você precisa dessa palavra. E qual vai ser a sua reação em diante disso? E o desafio está sendo lançado. Venha, venha, venha. Traga alguém, em nome de Jesus, pelo amor de Deus. Venha e traga alguém para ouvir essa verdade. Verdade libertadora, que cura, que liberta, que salva, que transforma. Como está a nossa reação, queridos? Reação. Porque Deus, Ele quer reação. Deus quer disposição. Ninguém vai andar do Espírito se não tiver essa fé, essa disposição, esse começo, essa autorreflexão, essas considerações. E esse tratamento do coração, porque tem que tratar com o coração. Você não vai andar no Espírito só porque você deu um estalo de dedo aqui, ó, né? Como diz a música, é só fazer assim que eu volto, né? Não é assim andar no Espírito. Não, requer um trabalho, é um contexto. É um processo espiritual, de alma, de coração, de pensamentos, de decisões, de escolhas. Você está investindo em quê? Eu sei que nós estamos investindo na nossa vida humana e temos que investir mesmo. Afinal de contas, é tão curta, né, essa vida humana, tem que ser bem vivida. E as famílias têm que viver em bem. Os pais com os filhos, amigos, irmãos. Temos que desfrutar dessa nossa vida que Deus nos deu. Mas está investindo na vida espiritual, porque exercer fé no Evangelho é investir na vida espiritual. É valorizar a vida espiritual. É valorizar as oportunidades. É valorizar aquilo que Deus está te dando. Deus está te dando oportunidade. Deus está nos dando oportunidade de conhecer a verdade. Essa palavra tão rica, maravilhosa que é pregada, isso é graça, isso é bênção de Deus. Mas a grande pergunta que fica no ar e não quer se calar é: o que estamos fazendo de tudo isso? Dessas oportunidades? O congregar efetivamente? Estamos aqui às terças-feiras orando, buscando a Deus. E agora eu quero convidar os irmãos, chamar a atenção dos irmãos para esse detalhe. Estamos aqui orando a Deus. Fazendo o quê, pastor? Orando. Mas orando para quê? Orando por quê? Porque precisamos orar. Eu venho para a reunião de oração não é porque eu quero bater cartão e dizer que vim, não. Eu venho para a reunião de oração porque eu preciso, eu necessito de orar, de buscar a Deus. Eu faço tanta coisa, falo tanta coisa, invisto em tanta coisa. Sabe que eu não posso gastar meia hora falando com Deus, diante do Pai Celestial, clamando por socorro, pedindo misericórdia pela minha família, pela minha vida, buscando forças em Deus, clamando pelos irmãos, invocando o nome do Senhor, juntamente com os irmãos aqui, ó. Já pensou nisso? A batalha é dura lá fora. O pecado é poderoso. É um Senhor que está dentro de você. E nós precisamos estar revestidos do Senhor, na força do seu poder. Revestido da armadura de Deus, que é a armadura do corpo. Então estamos aqui na terça-feira orando, clamando por misericórdia, por socorro. Socorro. E por que você não vem também orar, pedir socorro a Deus? Pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos, pela sua vida espiritual. Por que você não vem aqui às terças-feiras para interceder uns pelos outros? Para orar não somente pelas famílias, pelas pessoas, mas pelos projetos ministeriais, pelo ministério, pelas coisas da igreja, pelo programa de televisão, por aqueles que assistem, por aqueles que mantêm o programa financeiramente, pela conferência que está chegando, pelas reuniões da igreja, pelos pastores, pelas crianças, pelos que estão doentes, pelos que estão sofrendo problema financeiro. Por que você não vem fazer isso aqui? Aí você vai ver que a sua vida vai melhorar um pouquinho. Cuidado, não confunda religião, religiosidade e lei de mandamentos carnais com a necessidade de orar, de buscar a Deus. Não confunda não, é duas coisas separadas. Porque a primeira coisa que eu falo para Deus na oração: Senhor, eu não consigo. Eu vou orar a Deus e falo: Senhor, eu não consigo, está tudo acabado para mim. Não dou conta. Eu não dou conta, está definido que eu não dou conta. Eu não consigo, Senhor, porque o padrão é muito alto. O padrão é muito alto, o padrão do reino dos céus é muito alto, é extraordinário, porque é o padrão de Cristo. Quem é o vencedor? É Cristo. Não sou eu, não é o outro, não é aquele, é Cristo que é o vencedor. E o padrão de Deus está em Cristo. Deus quer nos elevar àquela medida, a medida da estatura, da plenitude de Cristo. E o padrão do reino dos céus é extraordinário. Senhor, eu não dou conta.
Se o Senhor não fizer alguma coisa por mim, eu não vou dar conta, não vou chegar a lugar algum. A minha oração começa logo assim. E se esse sentimento não estiver no seu coração no momento que você vai orar a Deus, então pode largar, para de orar. Faça como aquele publicano lá de Lucas capítulo 18. Enquanto o fariseu religioso orava de si para si mesmo, se engrandecendo diante de Deus, dizendo que não era como os pecadores, e com esse publicano, ladrões, roubadores, que orava 3 vezes por semana, dava o dízimo, e se comportava meticulosamente como as regrinhas e os métodos da lei. Aí vinha aquele publicano que batia no coração e não ousava nem mesmo olhar para o céu e dizia: Senhor, ó Senhor, sê propício a mim, pecador. Sê propício, tem misericórdia. Seja a minha justiça. Seja a minha força, seja o poder na minha vida, seja a minha luz. Como dizia o salmista, o Senhor é a minha salvação, a minha luz é a minha salvação. Eleva os meus olhos para o alto, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Isso é exercer fé. Isso é você caminhar para andar no Espírito. É um começo, né? É um começo para estar no Espírito. Porque eu já sei, e a Bíblia já disse que é somente no Espírito que as coisas serão resolvidas. Mas para chegar no Espírito, irmãos, muitas coisinhas têm que ser resolvidas. E aqui entra a fé, né? Esta certeza, esta segurança, este firme fundamento, esta convicção que move o seu coração, que faz com que você trate com o seu próprio coração e que sofra perdas, sofra danos, sofra prejuízos pessoais, sociais, ideológicos, intelectuais, financeiros até, por causa da verdade do Evangelho. E aqui é o caminho, não tem outro caminho, outra maneira, não tem uma regrinha aqui básica. Me dá a receita aí, pastor, a receita é esta. Por isso diz: todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Você é nascido de Deus? Diga amém. Então você vence o mundo. Diga: eu venço o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa, essa fé. Essa disposição, não é uma coisa longe, não é uma utopia, não é um sonho, não é um anseio lá longe, não, uma miragem, não. Essa disposição, essa capacidade em crer, essa capacidade de sofrer por a verdade, de perder pela verdade, de sofrer prejuízo por aquilo que é verdadeiro e não aquilo que é falso. Isso é fé. E essa fé, essa disposição nos coloca dentro de Deus, nos aproxima de Deus, e então estaremos seguros. Eu sei que é uma coisa maravilhosa e linda, mas é possível, queridos, é possível. Saiba disso, é possível vencer. Amém? Amém ou não? É possível vencer. Porque a vitória já está conosco, já nos foi dada. A vitória já nos foi dada. É o próprio Deus, é o próprio Cristo. É o Senhor habitando em nós. É a verdade do Evangelho, é a palavra explicada, é o conhecimento de Deus. É o poder da palavra no momento que você se coloca, no momento que você se entrega, no momento que você se consagra, no momento que você dá o primeiro passo de fé, no momento que você se dispõe a essa palavra, ela vai ser uma explosão dentro de você. E coisas serão resolvidas aí dentro, tratadas. Coisas vão acontecer, coisas espirituais. Precisamos de experiência com Deus, amém? Não é essa experiência apresentada pelo cristianismo, não. Essas experiências, né? Pentecostais, neopentecostais, dons, línguas, não são essas coisas aqui. É uma experiência com Deus, verdadeira com o Espírito Santo. É experimentar o poder da lei do Espírito da vida dentro de nós. É provar de Deus. Aí logo que você começar a exercer, a trilhar este caminho de salvação, este caminho de fé, aí você vai se deparar um pouco melhor, e você vai se sentir melhor, e as pessoas vão te ver melhor, e Deus vai te ver melhor. E é um dia após outro, é de fé em fé, de glória em glória, de dia a dia. E você vai errar ainda, você vai pecar. Afinal de contas, estamos em carne, o pecado ainda habita em nós. Mas esse processo certamente será realizado dentro de nós. Amém, queridos? É a obra de Deus. Deus tem uma obra. Qual é a obra de Deus? Edificar a sua igreja. Edificar a sua casa. Adornar a sua noiva. Manifestar o seu reino. Essa é a obra de Deus. Que ocorre hoje, dia a dia,
dentro de mim e dentro de você e dentro de todos aqueles que creram. Amém, queridos? É isso. Pense nisso. Guarde essa palavra no seu coração. Você recebeu o Espírito Santo não por obras da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Você recebeu o Espírito Santo pela fé. Amém? E agora você vai andar no Espírito pela fé. Desmistifique. Andar no Espírito não é fazer uma oração, não é cantar 3 cantos, ou 2, ou 10, não é ouvir algumas mensagens, não é simplesmente ler a Bíblia, ainda que tudo isso faça parte do pacote. Mas andar no Espírito é um estado de fé na verdade do Evangelho. Essa disposição, essa entrega, este anseio, esta busca. Amém? Essa dependência. É depender de Deus constantemente. E o Senhor vai cumprir em nós toda a sua vontade. Amém, queridos? Glória a Deus.